O sol descia preguiçoso no horizonte, quando Mara abriu a porta de sua cabana e viu o vulto cambaleante se arrastar no limite de sua fazenda. Um guerreiro apache, ferido, precisava dela, e o silêncio pesado da planície parecia prender sua decisão num aperto no peito. A escolha poderia salvar uma vida e condenar outra, mas Mara sabia que naquele instante a compaixão era seu único caminho, por mais perigoso que fosse. A fazenda de Mara ficava isolada entre colinas áridas e arbustos secos, onde o vento quente carregava o cheiro de terra rachada e folhas queimadas. As sombras longas esticavam o passado que ela carregava em silêncio, enquanto o casarão de madeira rangia com o peso da solidão. Cada canto parecia guardar um eco de dias que não voltariam. E era ali, naquele deserto cruel e silencioso, que a dor se misturava à beleza dura do Velho Oeste. Mara movia-se devagar pelo velho rancho, sua rotina calada moldada por lembranças e perdas. Suas mãos fortes já haviam conhecido a dureza do trabalho, mas não estavam acostumadas a dividir seus espaços com desconhecidos, menos ainda com um guerreiro apache ferido, que apesar da vulnerabilidade evidente, carregava a força de um espírito indomável. Quando o encontrou caído entre os arbustos, seu olhar mostrou a dor profunda e a urgência de um homem que sabia que o futuro poderia terminar ali. O conflito pulsava no peito de Mara. Oferecer abrigo e socorro para um estranho tão temido nos arredores significava arriscar tudo o que lhe restava. Ela sentiu a tensão da escolha. Ajudar aquele homem seria um ato de compaixão, mas também poderia atrair o perigo para sua porta, na forma de patrulhas e vizinhos desconfiados. Ainda assim, não podia deixá-lo ali, sozinho e condenado. Com as mãos trêmulas, Mara tomou uma decisão que definiria o rumo daqueles dias sombrios. Pegou as rédeas do único cavalo que possuía, um animal robusto de pelos escuros, e, olhando para o guerreiro Apache com o coração apertado, entregou-lhe o presente mais valioso que tinha. O cavalo era sua única chance de escapar, seu passaporte para a sobrevivência naquela terra implacável, e um risco inimaginável às suas costas. O silêncio da noite foi o testemunho de um gesto, que falava mais que palavras. Mara sentou-se na soleira da porta, os olhos fixos na figura cambaleante de Taia, o Apache ferido, enquanto ele subia no cavalo com esforço. O som dos cascos contra a terra ressequida ecoava solitário pelo vale, trazendo junto uma inquietação crescente que parecia sussurrar no vento. Ao longe, as luzes tênues das casas vizinhas começaram a acender-se, e o olhar cauteloso dos moradores mostrava o medo latente diante da presença do guerreiro. Cada som na planície se ampliava, o farfalhar das ervas secas, o bater das patas na terra, o rugido do vento carregando preságios. Mara sentiu o peso da vigilância invisível que se aproximava, o perigo rondando além da linha de visão, como se os olhos da vizinhança tivessem despertado para o estranho segredo que escondera até aquele momento. De repente, o estalo rítmico de cascos galopando cortou a quietude da noite. O som distante e ameaçador de cavalos chegando. A paz que Mara ousara proteger estava ameaçada, e o vento carregava agora o presságio de que a tempestade estava prestes a romper. Seu corpo se enrijeceu, os sentidos aguçados para ouvir cada sinal, cada passo que anunciava que naquela noite o silêncio da planície não sobreviveria. Muitos companheiros de jornada,
que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol já havia se rendido à escuridão quando as primeiras vozes se elevaram perto da cerca de madeira da fazenda de Mara. A comunidade local, inquieta e cheia de suspeitas, não tardara a reagir ao desaparecimento do cavalo. Passos pesados se aproximavam, e rostos severos surgiam entre as sombras, como julgadores descendo sobre sua isolada morada. Você é louca, Mara. Como pôde dar seu cavalo ao apate? A voz do velho Jacob arrastava-se como uma sentença. Traição é o que você fez, ajudando um inimigo dessas terras. A multidão, que crescia a cada palavra, ecoava o medo e a ira, entre murmúrios e acusações que cortavam a noite como facas afiadas. Mara permaneceu firme, ainda que o coração lhe batesse descompassado. Ela sentia o peso das mãos da solidão apertando seu peito, agora agravado pela desconfiança dos que antes mal a toleravam. Aquele gesto de generosidade, tão natural em seu coração, tornara-se motivo para que sua própria comunidade a isolasse ainda mais. Entre os rostos severos, o olhar de Mara buscava compreensão, mas só encontrava portas trancadas e a sombra da condenação. Quando a noite caiu por completo, tomou seu lugar na varanda da casa, os olhos fixos nas chamas moribundas da lamparina. As horas arrastaram-se, e a quietude da solidão foi preenchida por lembranças que ameaçavam transbordar. Lá no fundo, dentro dela, revivia o tom estridente da voz do marido desaparecido, o silêncio esmagador da perda e aquela promessa, feita a si mesma, de nunca mais se dobrar diante do medo. Mas a decisão de ajudar Taia lhe consumia a alma, provocando um conflito feroz que latejava em cada batida do seu coração. Tal qual as águas agitadas de um rio subterrâneo, as dúvidas oprimiam-na. Teria feito a escolha certa? Estaria condenando-se a um destino endurecido pela rejeição? Lá fora, o silêncio da noite era quebrado somente pelo som errante do vento que atravessava os arbustos secos. Mas no interior do terreno, sob a lua prateada, Taia caminhava, com dificuldade entre as pedras e os espinhos. Seu corpo ainda carregava marcas profundas. A dor pulsava em cada passo. A presença do receio era tão viva quanto o arroxeado do seu rosto machucado. Ele procurava um refúgio, um lugar para repousar, para recolher forças. O terreno selvagem era implacável. Nenhum som, além do seu próprio resfolegar e o farfalhar das folhas secas. A cada movimento, a dor relembrava-o da fragilidade que seu espírito recusava admitir. Mas ele não poderia ceder, não enquanto o perigo o perseguisse. Lembranças de sua tribo e sua gente surgiam em fragmentos, misturando saudades e promessas não cumpridas. O pensamento em Mara, aquela mulher que havia desafiado os medos daquelas terras secas para lhe entregar o cavalo, era seu. Fio de esperança. Um contraste delicado entre o ódio e a humanidade que ainda insistia em florescer. Enquanto Taia avançava nas sombras, Mara permanecia na varanda, envolta numa túnica gasta,
as mãos presas no tecido como se segurassem seus próprios pensamentos para que não desabassem. O vento assobiava baixinho, carregando notícias distantes que anunciavam turbilhões. Foi quando, da escuridão da madrugada, um som inesperado cortou o silêncio. O trotar firme e solitário de um cavalo que aproxima-se velozmente. O coração de Mara se prendeu na garganta. Ela encarou a linha do horizonte, onde os primeiros raios começavam a afinar as sombras. O cavalo emergindo em seu galope solitário, como um presságio impossível de ignorar. A figura sobre o cavalo estava ausente. O animal avançava, livre, como levado por um chamado oculto. Um arrepio lhe percorreu a espinha. O retorno inesperado prenunciava algo muito além do simples regresso de um dom perdido. Mara empurrou-se da cadeira, os pés tocando o chão de madeira com determinação hesitante. A ansiedade lhe queimava o peito e os olhos se fixavam nos movimentos solitários do cavalo que galopava, num caminho traçado pela esperança e pelo medo. Os muros invisíveis da desconfiança ainda a cercavam, e o silêncio da comunidade que a esperava já se fazia uma tempestade silenciosa. Ainda assim, a própria alma de Mara se entregava à promessa muda daquele animal que retornava, um chamamento para a coragem e a resolução que ainda do amanhecer começava a romper o véu da noite. Mara soube que nada seria como antes. O tempo se fechava numa espera angustiante, tecendo as tensões que o novo dia revelaria. O cavalo, solitário e determinado, galopava em direção à fazenda, trazendo com ele um destino que desafiaria corações e derramaria verdades delicadas demais para serem ignoradas. O coração de Mara disparou quando o cavalo surgiu no horizonte. Não mais sozinho, montado firme, Taia avançava contra o amanhecer. Seu corpo ainda marcado pelas feridas recentes, mas seu olhar carregava uma mistura de determinação e cansaço que fez a mulher prender a respiração. A presença dele, imponente mesmo em sua fragilidade, fazia o ar ao redor vibrar de tensão. Mas não estava só. Atrás de Taia, deslizando pelos limites do campo, surgiu a figura de um homem estranho. Um desconhecido de olhar frio, com um chapéu gasto e uma pistola presa à cintura. Um contraste imediato entre a selvageria e a ameaça calculada. Mara sentiu a rigidez subir pela espinha. O pressentimento que há dias crescia como sombra se materializava agora diante dela. O vilarejo que a espreitava com olhares desconfiados teria, enfim, o que esperava. Os cascos do cavalo retumbavam na terra seca, acompanhados do som do que parecia um passo pesado e deliberado. Taia, apesar da exaustão, ajeitava-se no animal, os músculos contraídos enfrentando a dor de cada batida do terreno. Mara observava, dividida entre o alívio de vê-lo vivo e o medo que o estranho homem trazia consigo, símbolo silencioso dos perigos que insistiam em rondar aquela terra ressequida. Assim que alcançaram o portão de madeira da fazenda, o homem baixou os olhos, analisando Mara com uma expressão que não deixava dúvidas de que não vinha com boas intenções. "Você entregou seu cavalo a ele", disse, a voz carregada de uma dura autoridade que não admitia resposta. "Agora ele nos traz a você, e com ele os problemas que tentou esconder." Mara engoliu a seco, lembrando das longas noites em claro, da solidão que a corroía, do risco que correra para ajudar alguém que a maioria chamaria de inimigo. O gesto que ela pensou ser de bondade voltava contra ela como uma maldição prestes a se concretizar. Taia olhou para o homem com um misto de respeito e resistência, os olhos endurecidos pela dor que carregava e por algo mais profundo.
Talvez uma ameaça antiga, ou segredos que pendiam sobre ele como uma nuvem negra. Mara percebeu que aquela figura não era apenas um simples perseguidor. Era um fantasma do passado, uma peça crucial num jogo que ela mal começava a entender. O estranho homem aproximou-se um passo firme, revelando, num tom baixo e cortante, os fios perdidos da trama oculta. Essa ajuda tem um preço, Mara. O que você deu a ele não é só um animal. É uma dívida com a qual você terá que pagar. Taya carrega segredos. Segredos que, se revelados, podem incendiar a fronteira. E você, por um ato de compaixão, acabou se envolvendo em um jogo perigoso. A ponta da voz fazia suas palavras parecerem facas de arremesso, afiadas e certeiras. Mara sentiu o peso daquele aviso como uma corrente invisível. Por mais que tentasse, não poderia voltar atrás. Sua decisão agora vibrava no centro de um conflito maior, cujas fronteiras iam muito além daquele pedaço de terra que chamava de lar. O silêncio pairou brevemente, carregado de uma tensão quase tangível. Os primeiros raios de sol baço cortavam o céu, iluminando os olhos da viúva, do guerreiro Apache e do homem estranho, formando um triângulo frágil, mas explosivo. Mara sabia que teria que encarar não apenas a desconfiança da vila, mas os ecos de um passado envolto em sangue e rancores, que tornavam cada escolha mortal. Taya baixou a cabeça, sua voz seca e baixa, revelando um pouco do peso que carregava. Não fujo mais só por mim. Minha responsabilidade é maior do que o simples desejo de vida. É algo que pode mudar tudo. A confissão era um sussurro que parecia desafiar a própria planície. Um convite para que Mara entendesse que as consequências ultrapassavam seus próprios medos. O homem a seu lado acrescentou, com um olhar que perfurava a alma. Você pensou que sabia o que se passava aqui, Mara, mas não sabe nem metade. Se ajudar Taya custar caro, esse custo deve ser compartilhado. A ameaça pairava no ar como uma sentença prestes a ser cumprida. Mara, com o peito apertado, encarou os dois homens. Dentro dela algo ferveu. Uma mistura de medo, indignação e a chama sempre viva da coragem. Ela sabia que a rotina pacata de sua fazenda havia sido lançada a um mar revolto que não a deixaria escapar. Mas apesar do risco, não havia espaço para recuo. A presença daquele estranho ao lado de Taya confirmava as suspeitas do vilarejo, que já sussurrara, julgara e se preparava para a tempestade. Agora, tempestade escancarava sua fúria com o vulto dos homens que cavalgavam contra o amanhecer, prontos para cobrar seus próprios julgamentos. Mara ergueu-se com uma determinação que vinha do fundo das suas dores e perdas. Se há um preço a pagar, que seja aqui, diante de quem quer saber a verdade. A fazenda, até então um refúgio silencioso, transformava-se no palco onde as antigas feridas da fronteira começavam a sangrar em seu ritmo feroz. Mara percebeu que não era mais possível manter a distância do destino alheio. Agora, ele a abraçava com força. Ela deu um passo em direção ao homem estranho e a Taya, sentindo o calor do sol que drenava o frio da madrugada, anunciando que o dia revelaria tudo: traições, alianças e os segredos enterrados que o vento insistia em carregar. E assim, enquanto as sombras recuavam e a vila despertava num murmúrio inquieto, Mara encarava o amanhecer com a alma pesada, sabendo que o retorno de Taya, acompanhado daquele estranho, mudaria para sempre o caminho que antes parecia certo. O homem estranho fez exigências misteriosas para Mara,
revelando o segredo sobre o passado de Taia e o preço da ajuda. O sol ainda tocava o céu com dedos pálidos quando Mara, Taia e o homem estranho partiram da fazenda. O ar carregava uma quietude tensa, não aquele silêncio de paz, mas o peso denso de promessas não ditas. Cada passo dos cascos sobre a terra seca soava como tambor distante, ressoando mais fundo no coração de Mara do que qualquer ameaça visível. Taia montava com esforço, suas feridas latejando a cada batida do animal contra o chão. Seu semblante era duro, marcado pela urgência e pela sombra do segredo que carregava. Um fardo pesado demais para ser levado sozinho. Mara sentia o olhar dele, ora cravado, no horizonte, ora suave e vago ao seu redor, como quem tenta segurar as lembranças de um passado que ainda arde sob a pele. O homem estranho seguia logo atrás, os olhos frios, observando cada movimento, com a precisão de uma sombra que não se revela por completo. Mara o via como o porto obscuro de uma tempestade que se formava. Seus gestos eram calculados, sem espaço para erro, e suas palavras no amanhecer ainda ecoavam como um aviso. A ajuda tinha seu preço, e aquele preço ainda não fora cobrado, mas se aproximava. O caminho por entre as colinas escondia segredos que Mari sentia na pele, um arrepio que não vinha do frio da madrugada. De relance podia notar os arbustos secos puxados pelo vento, parecendo sussurrar histórias antigas de sangue e choque entre dois mundos. A fronteira onde morava era muito mais que um ponto no mapa. Era o encontro dessas memórias enterradas, dolorosas e ainda vivas. Durante a cavalgarada, Mara buscava entender o que verdadeiramente carregava o guerreiro Apache. Não bastava apenas a dor física. Algo mais profundo o impulsionava. Ele falara de responsabilidades maiores, de um segredo capaz de alterar o equilíbrio da região. As palavras, embora ditas em voz baixa, rugiam em sua mente como o eco de um trovão distante. O homem estranho rompeu o silêncio. Taia não foge simplesmente. Ele traz a palavra de sua tribo, uma mensagem de alerta. Algo que pode acender a chama novamente entre Apaches e colonos. Eu estou aqui para cobrar esse aviso, e para garantir que ninguém ignore o que está por vir. Mara apertou as rédeas com força. A sombra do medo que pairava antes ganhou contornos mais definidos. Essa não era uma viagem qualquer em busca de abrigo. Era o limiar entre o velho rancor e a possibilidade tortuosa de mudança. O solo sob os cascos parecia pulsar, embalando o ritmo de um destino que não podia ser evitado. Taia desviou o olhar, os olhos dilatados pela dor e pela determinação. Minha tribo sofreu mais do que querem lembrar, confessou, a voz carregada de ressentimento e cansaço. Mas não sou apenas o mensageiro da vingança. Trago esperança escondida. Se Mara quiser ouvir, a referência ao nome dela soou, doce e amarga na mesma medida. Mara sentiu o peso do papel que começava a desempenhar, além da mera solidariedade. Estava envolvida em algo que poderia mudar o curso da guerra silenciosa que já cercava aquelas terras. O gesto de entregar o cavalo tornara-se uma faísca numa corda bamba, e ela caminhava sobre ela, insegura, entre a responsabilidade e a dúvida. O homem estranho lançou um olhar severo entre eles, como se medisse forças invisíveis. Você ainda não entende o preço que cobramos pela paz, disse, a voz firme. Mas verá, o passado está longe de acabar, e a fronteira arde no silêncio das mentiras não ditas. Mara engoliu o nó na garganta. Esta noite, pensar em fugir não mais era opção. A jornada se escortinava como uma trilha de pedras afiadas
em que cada passo exigia decisão e coragem. Ela olhou para Taia, agora não apenas um guerreiro ferido, mas uma chave para um futuro incerto. O sol começava a vencer o horizonte, quando numa clareira entre as árvores retorcidas, Mara avistou marcas antigas gravadas na terra. Cicatrizes de batalhas e confrontos que só o vento parecia querer lembrar. O lugar parecia pulsar com memórias de sangue, onde apaches e colonos haviam deixado rastros de ódio e medo, que ainda manchavam o solo e os corações. Aqueles símbolos silenciosos falavam de histórias trancadas, de almas presas numa dança sangrenta que ameaçava reaparecer a qualquer momento. Mara sentiu uma inquietação crescente, percebendo que o passado não era um fantasma morto, mas uma força viva que puxava os fios da presente trama. Taia, notando seu olhar, murmurou: "Aqui, nossos ancestrais lutaram por tudo, e às vezes pelo nada." A voz dele trazia uma tristeza estilhaçada, a de quem conhece o preço da guerra, e ainda assim carrega a esperança. Mara apertou os lábios com firmeza e sentiu, mais forte do que nunca, que sua decisão de acompanhar aquele homem e seu segredo lançava numa luta maior. A comunidade que antes apenas a julgava, agora se tornava um espectro distante, enquanto a realidade que encaravam era um campo minado emocional, onde qualquer passo em falso poderia detoná-lo. O homem estranho parou os cavalos, seus olhos perscrutando a paisagem, como se buscasse forças invisíveis no ar denso. "Vocês não escolhem mais o caminho", disse com uma voz que parecia carregar o peso de um juiz. "O conflito que se avizinha é inevitável. Nosso destino se entrelaçou, e o que trago aqui é só o começo." Mara encarou o horizonte, sentindo o coração apertar pela primeira vez, verdadeiramente pela extensão daquilo tudo. O silêncio entre eles era cortado apenas pelo sussurro do vento varrendo as folhas secas. Como se a própria terra soubesse da tempestade que se formava. Ela sabia que dali em diante, cada passo seria uma decisão entre razão e fé, medo e coragem, velhos ódios e possíveis perdões. E enquanto a trilha se estendia à frente, estendendo as sombras pelos campos áridos, Mara compreendeu. A chegada do homem estranho não era apenas uma provocação. Era o catalisador para um confronto inevitável que consumiria tudo o que conheciam. O sol nasceu e, com ele, o presságio de que a fronteira jamais voltaria a ser a mesma. O sol ainda puxava seus últimos fios de luz quando o grupo se viu cercado. O ar parecia denso, carregado, como se a própria terra segurasse a respiração, aguardando o desenlace daquele encontro fatal. Ao redor, homens da comunidade avançavam com passos firmes e faces marcadas pela desconfiança e hostilidade. Do outro lado, membros de tribos rivais surgiam entre as rochas e árvores secas, os olhos faiscando desconfiança e rancor antigo. Mara sentiu o gripar do medo apertar seu peito, mas manteve-se ereta, os dedos firmes em suas roupas puídas, os olhos centrados na cena que se desenrolava diante dela. Ao seu lado, Taia montava seu cavalo com esforço evidente, cada sibilo de dor refletido no ranger silencioso do corpo. O homem estranho, com rosto fechado e olhar cortante, posava-se como o juiz de uma sentença iminente. A tensão crescia como fumaça espessa, fazendo o ar parecer palpável. Um silêncio carregado de ameaças não ditas dominava o campo. Então, as primeiras palavras jorraram como faíscas num barril de pólvora.
Você não deveria tê-los ajudado, Mara. Disparou um dos chefes tribais rivais, a voz rouca e cheia de amargura. Esse guerreiro traz apenas problemas. Sua presença traz lembranças das feridas que juramos enterrar, mas que você reacende com suas ações. Mara ergueu as mãos, buscando equilíbrio entre firmeza e diplomacia. Não buscamos guerra. Busco só a paz que todos merecem, não importa a cor da pele ou a marca do passado. O líder da comunidade local, um homem robusto de olhos endurecidos, deu um passo à frente, engolindo o olhar antes de pronunciar, com voz estilhaçada pelo ressentimento. Trabalhamos para proteger nossa terra. Não podemos aceitar penduricalhos que ameaçam nossa existência. Vocês, Apaches, e seus fantasmas não são bem-vindos em nossas fronteiras. O rosto de Taia endureceu. Seu olhar perfurava a distância, os pensamentos traçando uma linha invisível entre o passado e o presente. Não vim para a guerra. Trouxe um aviso, um chamado para que parem de lado a lado repetir os mesmos erros. Respondeu com a voz rouca pela dor e pelo peso da responsabilidade. Outro membro da tribo rival cuspiu no chão. Chamado? Quando a última promessa foi quebrada? Vocês não passam de sombras de um tempo que devíamos deixar morrer. Mara sentiu a faísca do conflito alimentar a atmosfera. Palavras se tornavam tiros invisíveis, carregados de rancor antigo. Ela soube que precisava agir, antes que a chama se tornasse incêndio. Escutem, implorou. Não deixem que o ódio antigo destrua tudo que ainda podemos construir. Olhem para nós, para a verdade que cada um carrega no peito. Estamos no mesmo terreno, sob o mesmo céu. Quem sofrerá as consequências se deixarmos a suspeita virar bala? Por um instante, o vento foi o único a se mover, carregando folhas secas e poeira pelo chão. A incerteza pairava suspensa, os homens e mulheres medindo decisões com os olhos duros. Mara percebeu o peso invisível das desconfianças, um medo que fazia curvas no olhar e apertava as mãos em armas. Sabia que para romper esse ciclo era preciso mais do que palavras. Era preciso coragem inabalável e a disposição para enfrentar não só inimigos externos, mas as próprias sombras internas. No meio daquela fragilidade exposta, Taia lançou um olhar para Mara, quase um pedido silencioso de apoio. Ela entendeu o convite e respirou fundo, voltando-se para os mais próximos de seu redor. Sou apenas uma viúva, uma mulher comum, disse com voz firme, mas o que mantenho comigo é a verdade de que ajudar um homem ferido não é traição, é humanidade. Todos aqui carregam dores, algumas visíveis, outras escondidas. Esse conflito só vai crescer se continuarmos a dividir com armas o que poderia ser curado com entendimento. O homem estranho, até então calado, deu um passo à frente. Não subestimem o custo do que foi iniciado, nem dos segredos que carrego. Vocês pensam que sabem com quem lidam? Mas esta história é longa e tecida em sangue e juramento. Nesse instante, a troca de ameaças e acusações ameaçava romper o fio tênue de controle. Foi quando, de repente, um disparo solitário riscou o ar. Um som seco, inesperado. O eco reverberou abrupto, quebrando o silêncio carregado, cortando o murmúrio das vozes e interrompendo o curso do conflito. Os olhos de todos se arregalaram, procurando na direção da bala, sem que ninguém soubesse de onde ela viera. Um silêncio mortal pairou então, entrecortado apenas pelo bater acelerado dos corações e o chiado do vento carregando o cheiro de pólvora. O destino daquele encontro se tornava real, imediato. E agora, ninguém podia negar que o conflito havia estourado.
O terceiro capítulo da Saga da Fronteira acabava de avançar para um terreno onde as palavras não bastariam mais. Um tiro fora disparado, e dele nasceria o próximo capítulo, em sangue e escolhas que definirão para sempre o fim desse dia sombrio. O estampido do disparo desapareceu, deixando no ar um peso tão denso que parecia sugar o próprio fôlego da terra seca sob seus pés. Mara arfava, os olhos arregalados e ainda vasculhando a direção da bala fantasma. O silêncio, antes ameaçador, agora se tornava um punhal invisível cravado no coração do grupo disperso. Explodiu o caos. No instante seguinte, homens da comunidade e membros das tribos rivais correram para se proteger, atrás de árvores retorcidas, sobre pedras soltas e atrás da pouca vegetação que a terra castigada oferecia. O conflito latente, até então domado pela diplomacia, tensa, se transformara em um rugido selvagem. A fronteira que antes sussurrava antigas dores, agora berrava com tiros e gritos. Mara, o coração martelando forte, agarrou-se à rédea do cavalo da última forma que pôde, puxando para cobrir com seu corpo a frágil silhueta de Taia. O guerreiro, embora exausto e ferido, já começava a firmar suas mãos sobre sua arma improvisada, olhos queimando tanto de dor quanto da raiva ancestral que ele conhecia tão bem. Ao seu lado, o homem estranho desaparecera em meio à confusão, como uma sombra furtiva que se desvanece nas brechas da desordem. O campo que antes o sustentava com sua aridez, agora se tornara um labirinto cruel de tiros perdidos e palavreados ásperos, cada um carregado de medo, velho e rancores entalados na garganta de todos. Em meio à fúria, Mara sentia seu mundo se desmanchar. Aquele gesto de bondade que acreditara poder controlar havia soltado forças que ultrapassavam todo o seu entendimento. Presente a cada disparo, na fumaça leve que se elevava sobre o solo castigado pelo sol, ela buscava a respiração entrecortada de Taia, tentando captar as batidas hesitantes do guerreiro enquanto a tempestade as engolia. Porém, a insegurança se insinuava matreira. O homem que trouxera a ameaça desconhecida simplesmente evaporara, arrancando consigo fragmentos de segurança e dúvidas ardentes. Eles mal conseguiram recuar por entre arbustos secos, ao ritmo aleatório de um mundo que havia se partido. A distância fez o barulho dos tiros diminuir, dando lugar apenas ao farfalhar do vento, que agora parecia acusar a dureza do presente. O céu noturno, grande e impassível, não oferecia consolo, somente a imensidão que pressionava a alma exausta dos fugitivos. Mara percebeu então que seu olhar já não mais podia deslizar sobre a paisagem como um mero observador. O gesto de entregar o cavalo, que trouxera esperança, agora lhe exigia uma força interior que ela desconhecia possuir. Uma coragem que não era simples resistência, mas a construção dolorosa e lenta de uma nova fortaleza das cinzas de sua própria fragilidade. Eles encontraram um breve refúgio, um dente de sombra sob a copa retorcida de uma árvore anciã, cujos galhos se estendiam como dedos protetores. Ali a respiração tateava a noite, pesada pelo suor, pela poeira e pelo sabor metálico do medo ainda pulsando na garganta. O silêncio foi um convite desconfortável para os pensamentos se agarrarem e dispararem. Foi em meio àquele silêncio tenso que Taia, com voz seca e carregada de um peso antigo, confidenciou sua verdade a Mara, enquanto as chamas da fogueira começavam a ser acesas, com mãos trêmulas.
O brilho amarelado que os envolvia parecia pender entre a promessa e a ameaça, iluminando rostos marcados por histórias que jamais seriam ditas em voz alta. Há um segredo, Mara, um segredo que vai além do que você pode imaginar, murmurou ele, os olhos fixos na dança inconstante da luz sobre a terra. Não sou apenas um guerreiro fugindo de desgraças. O que carrego comigo pode reescrever destinos, o destino da minha gente e o de vocês também. Mara sentiu um arrepio deslizar por sua espinha. A gravidade da revelação criando um nó que apertava sua coragem e a entregava a um medo quase sagrado. Perguntas se amontoavam, sabotando seu raciocínio, mas a intenção na voz de Taya pedira silêncio, respeito, não pressa. O céu estava agora tinta negra, salpicada de estrelas distantes, testemunhas mudas de pactos invisíveis em meio às trevas. Mara compreendia que a jornada que começara com um cavalo e um gesto simples agora a lançava num furacão onde linhas se desvaneciam e os pilares do mundo pareciam vacilar. A conexão que eles haviam forjado em meio às feridas e ao fogo era uma peça fundamental numa trama onde esperança e medo se entrelaçavam a cada passo. O segredo que Taya carregava era um portal para um novo entendimento, ou para um abismo onde a fronteira se mostraria mais impiedosa do que nunca. No silêncio da noite, entre estalos precisos do fogo, eles se preparavam para suportar o desconhecido, sabendo que a paz prometida estava mais distante que as estrelas sob suas cabeças. E foi nesse instante que Mara sentiu a voz trêmula de Taya emergir, quebrando a quietude. Preciso lhe contar tudo, antes que seja tarde demais. As palavras pairaram entre eles, espessas como o ar carregado antes da tempestade. O destino os chamou, e agora a verdade clamava para ser revelada, ameaçando mudar para sempre tudo aquilo em que Mara acreditava. O sol ainda carregava o peso tênue da madrugada, quando Mara apertou as rédeas com determinação renovada. O segredo que Taya revelara ao redor da fogueira trouxera uma nova luz, tênue, mas palpável, a escuridão que a cercava. Não era apenas um guerreiro ferido. Trazia nas costas uma esperança delicada, a semente de uma paz possível entre apaches e colonos. Cavalgavam lado a lado, o silêncio entre eles carregado de perguntas não feitas e promessas por cumprir. Cada som do passo ritmado do cavalo parecia ecoar num compasso marcado pela urgência do momento. Mara sentia sua respiração misturar-se ao ar frio. O aroma da terra seca e das folhas ressequidas embalando seus pensamentos. Esse segredo, o que significa para nossa gente? Mara quebrou o silêncio, a voz trêmula, ainda assimilando o peso das palavras de Taya. Ele desviou o olhar, os olhos pesados pela responsabilidade que carregava. É a chave para quebrar o ciclo, para evitar mais sangrias e destruição. Mas também acende medos antigos, rancores que não foram enterrados. Muitos preferem manter as fossas abertas a ouvir. A voz dele era grave, como se cada palavra aterrissasse na terra áspera ao redor, deixando marcas invisíveis. Mara apertou os lábios. Sabia que o que começara com um gesto simples, entregar seu único cavalo para ajudar um homem, ganhava contornos impiedosos. O caminho para a paz nunca fora fácil. Naquele instante, sentiu a chama da coragem crescer. Mesmo diante do temor que parecia enredar os filhos da fronteira em cordas invisíveis. A paisagem amarelada pela luz da manhã
se desenrolava diante deles, ondulando entre colinas e clareiras. Agora testemunha silenciosa dos passos daquele encontro improvável. O homem estranho que antes os acompanhava permanecia obscuro na memória, uma sombra que lembrava que o passado não desistia sem lutar. Mara olhou para Taia, diante do temor que parecia enredar os filhos da fronteira em cordas invisíveis. A paisagem amarelada pela luz da manhã se desenrolava diante deles, ondulando entre colinas e clareiras. Mas das feridas que carregam dentro, o ar criou uma tensão própria, como se as árvores ao redor segurassem o fôlego. E não era para menos. Essa jornada que iniciavam era um risco onde o menor erro podia desencadear um conflito sem volta. De repente, seus passos foram interrompidos por um mensageiro que galopava contra eles, a poeira levantando sombras fugidias no chão seco. Aproximando-se, o homem avisou com urgência cortante. O homem estranho reuniu uma milícia, uma força armada que se move para cá. Eles não aceitam negociação, só o confronto final. O sangue de Mara gelou por um instante, mas logo foi substituído por uma determinação encorpada. Olhou para Taia, os olhos firmes, respirando fundo o ar da planície. A promessa que carregavam agora desafiava cada medo. O fim da violência dependia da coragem de poucos. Teremos que agir rápido, murmurou Mara, a voz baixa, mas decidida, enquanto o sol começava a se impor no céu, tingindo de dourado os campos áridos. Mara sentiu o peso do mundo apoiando-se nos seus ombros. A fronteira, com sua terra castigada e almas feridas, desenhava para eles uma batalha que não seria só de armas, mas de coragem, confiança e redenção. A paz que ambos sonhavam dependia de um passo ousado, e o tempo para recuar já havia passado. E assim, enquanto as sombras da manhã se estendiam por entre os arbustos, a notícia da milícia armada ecoava ao vento, anunciando que a calmaria estava prestes a ser rompida pelo rugido da tempestade. A fumaça tênue do começo da manhã ainda pairava sobre a terra seca quando Mara observou a cena diante dela. Seus olhos fixos no cavalo imponente que agora retornava, já não solitário. Montado com esforço e firmeza, estava Taia, o guerreiro Apache, sua figura marcada pelas feridas recentes, mas carregando um olhar profundo, incansável, um misto implacável de determinação, dor e esperança. Atrás dele, uma sombra diferente surgia na linha do horizonte. Um homem estranho, com chapéu gasto e olhar severo, avançava com passos calculados. Sua presença trouxe um silêncio gelado, arrancando de Mara o último fio de paz que lhe restava. Enquanto os cascos retumbavam na velha terra ressequida, Mara sentia a urgência apertar-lhe o peito. O retorno do Apache armado anunciava não apenas o fim da quietude, mas o prenúncio de tempestades que varreriam o que sobrara de quietude naquele cantinho esquecido da fronteira. A figura do estranho parecia carregar em si o peso de muitos passos sombrios, um portador silencioso de segredos e ameaças encobertas. Assim que cruzaram o portão de madeira da fazenda, o homem afastou seu olhar, fixando Mara com uma frieza que parecia cortar o ar. A voz saiu pesada, carregada de uma dura autoridade. Você entregou seu cavalo a ele, disse, com lentidão calculada. E agora ele volta com problemas aos seus pés. Esse gesto tem um preço, não apenas para ele,
mas para você também. Mara engoliu seco, o gosto amargo da acusação se misturando ao medo e à mera esperança que ainda se recusava a morrer em seu peito. Entregara seu único cavalo a um apate ferido, acreditando que aquele gesto de humanidade valia a pena. E agora via-se envolta num jogo maior, tirando a teia emaranhada de rancores antigos. Taia manteve-se firme no cavalo, o olhar endurecido em resposta à presença ameaçadora do homem. Havia respeito, mas também um desejo silencioso de resistência. A coragem de quem carrega uma responsabilidade pesada entre os ossos. Ele sabia que aquela visita não era simplesmente uma busca por abrigo. Era o primeiro movimento de um conflito maior, moldado em promessas quebradas e sangue seco. O estranho deu um passo lento em direção a Mara e Taia, os olhos perfurando, as palavras afiadas como lâminas escondidas. O que você deu a ele não foi só um animal. Foi uma dívida que está apenas começando a ser cobrada. Taia carrega segredos, segredos que podem incendiar tudo o que você pensa saber sobre este lugar, ameaçou. E você, com sua bondade, acabou amarrada a eles. O silêncio que se seguiu teve o peso de um presságio. O sol da madrugada acendia faíscas nos olhares dos três, formando um triângulo de tensão cortante. Naquele instante, Mara compreendeu que o passado a puxava, firme e implacável, para o centro de uma tempestade. Não mais podia ser uma mera espectadora da própria vida. Taia abaixou a cabeça por um momento, a voz rouca e cheia de um fardo antigo. Não fujo mais só por mim, disse em tom firme. Minha responsabilidade é maior. Tenho um chamado que pode mudar tudo. Por isso, vim até aqui, e por isso você está envolvida agora. O homem estranho acrescentou, com um olhar que revelava o peso das histórias não contadas. Acreditava que sabia o que acontecia, Mara, pois não sabe nem metade. O preço da ajuda que deu ainda virá, e será dividido entre todos nós. Mara sentiu a chama da coragem florescer entre o medo que lhe macerava a alma. Se um preço há para ser pago, que seja aqui, diante da verdade, respondeu, ao mesmo tempo firme e vulnerável, separando-se para encarar os dois homens com resoluta decisão. Foi nesse momento que a fazenda, antes refúgio silencioso, se transformou no palco onde antigas feridas começavam a sangrar novamente. Mara percebeu que seu destino e o de Taia estavam entrelaçados de forma irrevogável, e que aquilo que vinham enfrentar não se limitava àquelas terras áridas. Era um confronto que abrangeria gerações e crenças. Enquanto o sol ascendia no céu, derramando uma luz pálida sobre as colinas ao redor, Mara deu um passo firme na direção de seus aliados inesperados. Sentia o calor queimando em suas veias, um fogo que lhe nascia da dor, da coragem e da vontade de suportar o que viesse. Não importa o que aconteça, não voltarei atrás, jurou baixinho para si mesma, olhando para o horizonte que prometia um novo começo. E assim, entre sombras e raios de sol, o vento sussurrava velhas histórias, enquanto o trio caminhava em direção ao desconhecido, prestes a desvendar segredos que dividiriam toda a fronteira. O retorno do cavalo solitário agora trazia consigo o prenúncio do impossível, a chegada da milícia armada que se movia contra a fazenda, pronta para selar o destino de todos. O céu começava a cinzear, quando os primeiros homens da milícia surgiram na linha do horizonte, uma sombra ameaçadora que se estendia como uma tempestade, pronta para despencar sobre a fazenda isolada de Mara. A terra seca rachada,
sob seus pés, parecia agora um palco cruel, testemunha silenciosa do destino entrelaçado dos dois. Mara firmou os olhos no semblante de Taia. As feridas ainda latejavam, mas havia ali uma chama inextinguível, a esperança de que aquele confronto fosse mais do que sangue derramado. Ela respirou fundo, sentindo o vento quente a empurrar para dentro da luta que não podia mais evitar. Quando os atacantes alcançaram o portão de madeira, a tensão explodiu em gritos e tiros. A chuva de balas cortava o ar, estilhaçando o silêncio que reinava há tanto tempo. Mara, com as mãos firmes, segurava a espingarda herdada de seu marido, a mesma que tantas vezes a protegera da solidão e do medo. Ao seu lado, Taia empunhava uma faca de lâmina curva, seus olhos ferozes, dispostos a defender não apenas a própria vida, mas um futuro incerto. A luta foi feroz, marcada pelo som cruel do aço e da pólvora. Entre disparos e gritos, Mara sentiu a dureza daquela terra pulsar em suas veias. Uma força antiga que lhe ensinava a resistir. Cada movimento era uma dança entre a vida e a morte, onde a coragem fazia eco e a esperança se agarrava a cada fio de luz que filtrava pelo céu pesado. Taia avançava com a ferocidade de um guerreiro ancestral, protegendo Mara e afastando os invasores com golpes precisos. Seus ferimentos não o detinham. Pareciam apenas fortalecer uma determinação maior, aquela que o fazia carregar o fardo de segredos e promessas não cumpridas. A união entre os dois, inesperada e sólida, transformava-se em um escudo contra a violência que ameaçava consumir tudo. No clímax da batalha, quando a milícia parecia prestes a dominar, um som alto interrompeu o confronto. O estrondo de um disparo decisivo vindo do alto do morro próximo. Homens da tribo rival, aliados inesperados de Mara e Taia, surgiram cavalgando com determinação, virando o jogo em favor da defesa. O choque dos lados se transformou em uma cacofonia de ordens, tiros e gritos de guerra. Mas a balança penderia para um rumo diferente daquele que a milícia ousara impor. Os antigos inimigos a oeste haviam decidido que o ciclo de destruição precisava terminar ali, e a coragem de uma viúva e um guerreiro havia sido a centelha dessa mudança. Quando a poeira baixou, o silêncio reapareceu, pesado, porém carregado de algo novo. Os corpos dos caídos jaziam espalhados pela fazenda, mas o sol nascente brilhava sobre rostos marcados pelo cansaço e pela vitória. Mara e Taia, exaustos, olharam em volta e viram que não estavam mais sozinhos. O líder ancião da tribo Apache, vindo em sua direção, apoiado em sua bengala antiga, fez um gesto de respeito para Mara. Você enfrentou o fogo da fronteira com o coração aberto, disse ele, a voz rouca. Sua coragem e bondade reacenderam a chama da esperança que muitos queriam apagar. Mara sentiu que o peso dos dias difíceis começava a se desprender de seus ombros. Ali estava a confirmação de que o preço pago valera a luz que agora começava a iluminar o vale. Taia, erguendo a cabeça, encontrou nas palavras do ancião o fim de uma longa peregrinação, a redenção pela qual seu povo e a comunidade precisavam lutar. Nosso passado não será apagado, mas podemos escolher os passos que trilharão o amanhã, afirmou ele, com a firmeza dos que carregam um legado para ensinar. Em meio à multidão que se formava, rostos antigos e novos se entrelaçaram em um silêncio respeitoso, a tensão derretendo em um sentimento repousado
e novo a frágil promessa de coexistência. Os homens e mulheres ali compreendiam céu amplamente aberto e sentiam uma paz que há muito havia esquecido. O rancho, antes símbolo de isolamento e dor, tornava-se agora um marco de resistência e esperança. Ela soltou as rédeas do cavalo, entregando-o à Taia, que aceitou o gesto com um sorriso leve, marcado por uma emoção silenciosa. O animal, presente da viúva, companheiro fiel daquelas jornadas, tornara-se o símbolo de uma aliança improvável, uma ponte entre mundos que até pouco pareciam irreconciliáveis. O vento fresco soprava pelo vale, carregando consigo som distante de cantos e a promessa de dias menos sombrios. A fronteira, que tantas vezes fora cenário de dor e desavença, começava a se vestir de uma nova história, tecida pela coragem, pela humanidade e pelo perdão. Antes de entrar na cabana, Mara fez uma pausa olhando para as colinas que abraçavam sua casa. O passado permanecia ali, nas marcas da terra, nas cicatrizes do corpo e da alma. Mas o futuro, pela primeira vez em muito tempo, brilhava como um amanhecer sem nuvens. E enquanto os raios de sol se derramavam sobre a planície, ela soube que aquela batalha final não fora apenas sobre sobrevivência. Fora o desfecho da luta para que vidas tão diferentes pudessem, enfim, compartilhar a mesma esperança. A viúva que entregou seu cavalo ao Apache ferido descobriu que, às vezes, a maior força reside em deixar ir, para que o que vem depois possa florescer, mesmo nas terras mais áridas do Velho Oeste.